Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube, amém? Bom, galera, hoje estarei falando sobre umas 10 maiores perguntas sobre o DNA, ok? E o RNA. Essa aqui é uma atividade que eu fiz, como um trabalho, né? Que eu fiz no nono ano, que tem 10 perguntas referente a essa atividade. Ok? Então vamos lá. A primeira questão: o que é DNA? Né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de aprender e de raciocinar, mas com o levado ao tempo vai aprendendo algumas definições sobre algumas atividades de ciências que é muito fundamental. Primeiro, o que é DNA? O que é DNA? O DNA é uma molécula que contém uma formação genética hereditária, ou seja, aquela que é passada de geração em geração, como a granina, timina, citosina e a adenina. Então, a questão primeiro, o que é DNA? DNA é passado de geração em geração. Como, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe. Vamos ver, eu peguei o DNA dos dois, sim. Mas eu pareço com quem? Assim mais, eu pareço mais com meu pai. Então eu peguei mais, assim, os genes do meu pai. Né? O DNA é a mesma coisa, mas os genes é o diferente. Ok? Compreendeu? Questão 2 agora. É no DNA que contém informações, é do DNA que contém informações para a produção de que substância o nosso organismo, de que substâncias o nosso organismo tem as informações sobre o DNA para a produção das proteínas do organismo. As proteínas são as substâncias que determinam a estrutura das moléculas e das células, né? E as controlam. Então, ela vai se estruturando com o tempo. Ela determina a sua estrutura das células, que controla o nosso DNA para a produção de substâncias do nosso organismo. Ela vai se controlando e vai se generando como se fosse uma máquina no nosso organismo. Ok? Questão 3. Do que é constituída a molécula de DNA? Qual é a sua constituição dentro da molécula de DNA? Então vamos lá, a gente vai saber agora no DNA. Aí passa para a molécula. Qual é a sua constituição dentro das moléculas? Ok? Dentro do DNA. É constituída de açúcar e também chamada de desoxirribose. Desoxirribose é constituída pelo açúcar no sangue, ok? A desoxirribose, o fosfato e bases nitrogenadas, como por exemplo, quais são as bases nitrogenadas? A adenina, que é a granina, é a G, a citosina, a C, e a timina, T. Esses são os componentes que mais arranjados em duas cadeias produtivas do DNA. Já o RNA tem só uma cadeia produtiva referente a essa atividade, ok? Questão 3. O que é genoma? O que é genoma? Nunca ouvi falar esse nome, Lucas. O que é genoma? O que é isso? Então vamos lá saber o que é genoma. O que é genoma? A sequência de bases nitrogenadas de todas as moléculas de DNA de um ser vivo, ok? É denominado genoma. Todas as células de um indivíduo apresentam o mesmo genoma, mas o genoma é bem diferente um do outro, né? Passa de pessoa para pessoa, de corpo para corpo, de família para família. Mas a genoma, genoma nossa é bem diferente uma da outra.
né, do meu amigo é diferente e a minha é diferente, ok? Compreendeu? Prestou bem atenção? Agora questão 5. A variação de genomas de uma espécie, a variação de uma mesma espécie ou de uma espécie constituída ao desenvolvimento que possa se ter uma variação bem constituída da espécie para que ela possa desenvolver mais a sua compatibilidade. Então vamos lá. Em um indivíduo de uma mesma espécie, há uma pequena variação no genoma das moléculas convestíveis ao DNA. Então, a variação de genomas de uma mesma espécie, sim, uma pequena variação constituída no genoma, ok? Questão 6. Um gene corresponde a quê? O que é um gene? A gente vai chegar a essa pergunta. Um gene corresponde a quê? Ao que? Um gene. Um gene corresponde a quê? Então vamos lá. Um gene corresponde a uma região particular das moléculas de DNA. Ela é responsável pela produção de uma molécula de RNA. Então, com o gene, ela vai se estruturando, ela vai se produzindo, ela fica responsável pela produção de uma molécula chamada RNA. Então, ela vai se transfigurando. Aí, ela passa para sua produção, formando uma molécula de DNA. Então, isso que é um gene. O gene é uma molécula de DNA. Aí ela vai se estruturando e forma uma molécula de RNA no nosso sangue, ok? 7. O que é RNA? Então, você explicou aqui os genes e sua estruturação do DNA para moléculas, ela vai se formando o RNA. E o que é RNA? O RNA é chamado também de ácido ribonucleico, ok? É uma molécula de cadeia única, como eu falei, o DNA é diferente do RNA, né? Ela de duas cadeias produtivas, formadas por trogenadas. Ela é formada de trogenadas, é formada por açúcar também. É formada de açúcar chamado de ribose no nosso sangue, fosfato e bases de nitrogenadas, ok? Quais são as trogenadas dela? São a adenina, a granina, G, a citosina, C, e a vracila, V. Então, são essas tregenações do RNA: adenina, granina, citosina e a varicila ok? Então, isso que é o DNA. É um ácido ribonucleico no nosso sangue. Questão 8. Qual é a função das moléculas do RNA? Quais as funções da molécula no nosso corpo, no nosso organismo? O que eles fazem dentro do nosso corpo? Qual é a função das suas moléculas? Então vamos lá. Qual é a função das moléculas RNA? Então vamos lá. As moléculas de RNA orientem a produção das proteínas. Então, quando a gente vai comer um alimento com proteína, um alimento com carboidratos, outras coisas também, né? Mas ela é responsável no nosso sangue pelas moléculas de RNA. Elas são moléculas que orientam, ela vai se produzindo, ela vai se estruturando, ela faz uma orientação no nosso organismo, né, nas proteínas. Tem dos carboidratos também, né, eu acho que é outro nome, eu acho que é DNA, outra referência, mas ela é da proteína, ok? Entendeu bem? Questão 9. A 9 é um pouco diferente, pessoal, ok? Questão 9. No núcleo de uma região da célula delimitada por membrana, encontramos o material genético do organismo. Entre as alternativas a seguir,
marque aquela que indica corretamente o nome dado às células que possuem o núcleo definido. Então vamos lá. Qual é a região da célula debilitada por uma membrana? Encontramos o material genético do nosso organismo. A. Células autotróficas. B. Células heterotróficas. C. Células eucarióticas. E D. Células precarióticas ou células procarióticas. Eu vou responder, mas antes eu vou perguntar de novo essa pergunta. No núcleo de uma região da célula delimitado por membrana, encontramos o material genético do organismo. Ok? Entre as alternativas a seguir, marca aquela que indica corretamente o nome dado às células que possuem o núcleo definitivo. É a C, as células eucarióticas. Ok? Você pode pesquisar, deixe nos comentários se você tiver alguma dúvida. O que é células eucarióticas? Você pode pesquisar sobre essas 4 definições: autotróficas, heterotróficas, eucarióticas e procarióticas. Ok? 10. Essa aqui é uma pergunta da UFLA-MG. Ok? Qual das seguintes alternativas é correta em relação ao nucleolo? Você pode pesquisar sobre isso, o que é nucleolo, ok? Quais são as alternativas que corretamente em relação ao nucleolo? A. É uma estrutura intranuclear envolvida por membrana. B. Não é visível no núcleo interfásico. C. É o local de síntese do RNA, que é chamado de ribossômico, e das subunidades ribossômicas. D. É o local da síntese das proteínas ribossômicas. Então, qual é dessas alternativas referentes? Então, eu vou ler de novo. Qual das seguintes alternativas é correta em relação ao nucleolo? Com relação à alternativa ao nucleolo? É a C. Ela é o local de síntese do RNA ribossômico. Ok? E das subunidades ribossômicas. Ok? Bom, pessoal, então foi essas 10 perguntas. Esse título vai ser caracterizado por umas 10 maiores perguntas sobre o DNA, sobre as suas formações. DNA é uma molécula, depois ela vai se transfigurando no nosso organismo e foi formando o RNA com o tempo, né? Tem outras perguntas, né, sobre isso, o que o gene transfigura, outras coisas também você pode pesquisar sobre o gene, né? O gene é passado de geração em geração, que é dos pais, né? Porque eu peguei o gene mais do meu pai, outras pessoas de gene para gene, né? Isso que é um gene. Ele é responsável pela produção de uma molécula. Então, ela estava em DNA, aí ela vai se estruturando com o tempo e forma a molécula do RNA dentro dela. Isso é muito legal de estudar. Inacreditável, né? Bom, pessoal, então foi essas perguntas, né? Esse aqui foi um trabalho que eu fiz sobre uma das maiores perguntas, 10 perguntas sobre o DNA e RNA, né? Dessa atividade de ciência, porque isso é muito importante de estudar, né? E às vezes a gente esquece assim de ficar estudando essas coisas, mas é muito importante quando a gente está em casa, de folga, né? Final de semana, isso é muito importante estudar, de imaginar. Você pode pegar até no livro isso, né? Sobre algumas atividades de ciência da natureza, ciência dos seres vivos, né? Aí tá perguntas lá, tem imagens referente ao DNA, ao RNA, referente ao genoma, os genes do nosso corpo, né? O genoma de cada espécie, depende de cada espécie, porque com o tempo foi se desenvolvendo as nossas espécies no nosso planeta Terra, mas com genomas foi uma pequena estruturação assim, de desenvolvimento de cada espécie. Não foi
aquele envolvimento, não foi, né, aquela estruturação bem desenvolvida de cada espécie, mas foi uma pequena variação, né, de mudança de espécie. É uma pequena variação de genoma das moléculas, porque depende do DNA de cada espécie e de suas moléculas, ok? Para honra e glória de Deus. Deixe o like, para honra e glória do Santo Deus. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, amém? Se inscreva no meu canal para não perder nenhum vídeo, que a cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia, para honra e glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando o seu dia de trabalho, o seu dia de estudos, de oportunidades, de treino, amém? Que Deus possa estar tocando em seu coração, por mais um dia por estar passando pelas batalhas, por mais um dia de fé, de coragem, que você pode ter em sua vida, amém? Para honra e glória do Santo Deus maravilhoso, amém? Até mais, para honra e glória do Santo Deus e maravilhoso, amém?